Fala pessoal, tudo bem? Hugo Pereira da equipe Na Marca da Cal, para um quadro super especial que a gente vai começar aqui na nossa página, falando um pouco sobre vidas e carreiras de pessoas que fazem parte da mídia esportiva ou do esporte brasileiro. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você deixar aquele like maroto para subir no engajamento, compartilhar e também curtir, seguir aqui o nosso canal no YouTube. Lembrando, se você se inscrever, você está concorrendo a uma camisa do seu time do coração assim que a gente alcançar os 1000 inscritos. Hoje eu estou aqui, uma honra, com Lucilene Caetano, apresentadora do Band Esportes, atualmente apresenta o programa Viva o Esporte, todas as manhãs, né, no Band Esportes. Ela tem uma carreira super bacana no jornalismo esportivo, tangencia um pouquinho diferente do que a gente vê hoje nas redes sociais, hoje do que a gente vê do pessoal comentando de como se chega lá. E é uma honra muito grande, a gente acompanha ela, todo mundo da equipe lá é muito seu fã, Lucilene. Seja bem-vinda e começa contando um pouco pra gente como é que começou sua trajetória, porque você também é de uma família humilde, vinda de Goiás, a terra lá do sertanejo, e começou na mídia esportiva. Como é que veio essa vontade de fazer jornalismo? Então, Hugo, primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrada de poder estar aqui com vocês na página. Não esqueçam mesmo de dar o joinha aí, de deixar um comentário, de curtir. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, não só aqui no jornalismo, mas também o trabalho social que você faz, que eu acho incrível. Obrigado. Eu acho que se cada ser humano pudesse fazer um pouquinho do trabalho que o Hugo faz, com certeza nós teríamos um mundo melhor. Parabéns mesmo. Obrigado. E obrigada pelo convite de estar aqui. Então, Hugo, eu comecei, na verdade, como modelo, né, lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia, Goiás. Aos 15 anos eu fiz o meu primeiro curso de modelo, depois eu fui para o teatro, comecei a fazer campanha de publicidade, peças teatrais, fiz bastante entre Goiás e Brasília também. E aí depois veio o jornalismo, veio a comunicação. Minha primeira oportunidade na TV foi aos 17 anos, num programa chamado Segura Peão, que era um programa que a gente cobria rodeio. Festa de rodeio, entrevistava cantores sertanejos, os peões de rodeio mesmo, né, que participam da montaria e tudo mais. E nessa participação na TV foram surgindo outras oportunidades. Dali eu fui para uma afiliada da TV da Band, lá em Goiânia, que é a TV Goiânia, e depois fui para a afiliada da Cultura, que é a Brasil Central. E nessa sequência eu resolvi fazer o curso de Direito, né? Depois fiz jornalismo no Rio de Janeiro, então eu acabei fazendo os 2 cursos, 2 pós-graduações também em Direito. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2010, que foi após o concurso Musa do Brasileirão, no Caldeirão do Hulk, que me deu uma visibilidade muito boa, eu me matriculei na Cal, que é a Escola de Atores, e também na Faculdade de Jornalismo. E fiquei naquela dúvida, sigo como atriz, sigo como apresentadora, como que vai ser isso? E me identifiquei muito mais com a comunicação como jornalista. Então acabei abandonando a Cal e segui firme ali no jornalismo, que aí veio a oportunidade do esporte interativo. Eu nem era formada ainda, né, e faltava 6 meses para eu me formar, e veio a oportunidade de apresentar um programa de lutas, assunto qual eu não dominava nada. Até então eu entendia bem de futebol, mas de luta eu não entendia absolutamente nada, mas topei o desafio e graças a Deus deu muito certo, assim, acabei ficando muito conhecida nesse mundo das lutas e ganhando uma credibilidade justamente por estudar o assunto, por buscar saber o que eu estava falando, por buscar entender de fato o que era. E foi bem uma época de boom do UFC no Brasil, né, então tinha muito evento, quase todo mês, e eu participei praticamente de todos, fiz cobertura, tanto para o esporte interativo quanto para a Veja Rio. E acabei morando no Rio de Janeiro por 4 anos. Daí veio a oportunidade de vir para São Paulo. Fiquei na Rede TV, né? Foi onde eu fui contratada. Depois fiquei 2 anos fora da TV e surgiu a oportunidade da Band, onde eu estou hoje há 4 anos, apresentando o Viva o Esporte, que é um programa de saúde, bem-estar, de qualidade de vida. E claro, a gente fala da prática esportiva e também o telejornal Band Esportes News, que eu faço também. E para o pessoal que está começando no jornalismo agora, para o pessoal que acompanha a página, que é um pessoal um pouco mais jovem, eu vejo muita gente falando, poxa, mas é difícil chegar lá, trabalhar numa Band, numa Record, esse começo seu no esporte interativo também teve alguns desafios, né? Você falou que foi convidada para apresentar um programa de luta, que você teve que estudar muito, batalhar e tal. E essa mudança de Goiânia ali para o Rio de Janeiro, como é que é? Deixou família, foi sozinha, como é
que você teve que se adaptar a tudo isso? Olha, não foi fácil, eu, modéstia à parte, sabe, não querendo me vangloriar, mas sei lá, algumas pessoas interpretam dessa forma, mas eu me sinto uma guerreira e uma vencedora, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu comecei, eu não tinha uma estrutura financeira, não tinha uma forte estrutura familiar, né, meus pais são separados, e isso acaba, né, sendo uma falta que a gente tem na vida, né? Então, eu fui guerreira ali, falei, não, eu quero, esse é meu sonho. É uma coisa que meus pais comentam, que desde pequenininha eu falava que eu ia trabalhar na televisão, que eu ia ficar famosa, que não sei o que ia morar no Rio de Janeiro. E foi uma coisa que eu acho que talvez eu tenha sido até um pouco predestinada mesmo, sabe? Porém, eu não me acomodei e também não me fiz de vítima, de ficar, poxa vida, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou mudar para o Rio? Como é que eu vou me sustentar? Não. Eu enfiei a cara na coragem, literalmente, e fui. Passei dificuldade, quase fui despejada de onde eu morava, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel. Passei falta das coisas em casa, porque tinha dia que não tinha dinheiro para fazer o mercado, então fazia um miojinho ali, pronto, e estava tudo certo. Comi o pacote de bolacha e ok. E assim a gente vai sobrevivendo às adversidades para conseguir chegar onde a gente quer. Então é muito fácil alguém que assiste, que acompanha a gente, né, e que conhece nesse exato momento, de repente falar, nossa, ela tem uma vida muito boa, né? Ela tem uma vida privilegiada, ela é uma privilegiada e tal. E a pessoa não conhece a trajetória, não sabe de onde a gente veio, não sabe o que a gente já passou, não sabe, no meu caso, quantos ônibus eu peguei na madrugada para conseguir chegar até a escola, para conseguir chegar até a faculdade, né? Quantas vezes, de repente, passou uma dificuldade ali, eu cheguei a passar de não ter dinheiro para comprar um lanche, de repente, sabe? Falar, poxa, não, peraí, vou guardar isso aqui para poder comer algum lanche mais tarde, porque agora não dá. Então, assim, a gente acaba se privando de muita coisa que agora é até bonito contar, sabe? Mas no momento que a gente está passando por essas coisas, a gente nem quer contar, né? A gente, na verdade, a gente não quer desabafar com ninguém, a gente não quer falar, eu tô passando por isso. Eu, pelo menos, eu sou muito assim. Eu passo as minhas dificuldades, os meus problemas e eu não quero compartilhar. Eu gosto de resolver e, né, só naqueles casos extremos, assim, que de repente a gente pede um help e tal, mas, num geral, eu acho que é muito legal a gente contar isso quando a gente consegue conquistar, né, os nossos sonhos. E eu digo que eu sou muito abençoada, muito, dizem a menina dos olhos de Deus, eu acredito que eu sou muito isso, porque Deus me abençoou e Ele esteve comigo o tempo todo, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na fé, e tem muita coisa que hoje eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, foi a minha fé que me sustentou, foi a minha fé em Deus, foi eu acreditar em Deus, acreditar no meu sonho que me trouxe até onde eu cheguei, que aliás hoje eu tenho coisas e eu conquistei coisas que eu nem imaginava. Né? Claro, a gente sonha, a gente imagina, a gente deseja, mas tem coisas que acontecem que a gente fala, nossa, isso eu nem esperava e aconteceu. Então, realmente, assim, para quem está acompanhando e está passando dificuldade, enfim, principalmente alunos de jornalismo que tem o sonho de trabalhar na televisão, que a televisão realmente ela dá uma visibilidade muito boa e abre muitas portas para a gente, o que eu tenho a dizer é, persista, não desista. Se você estiver cansado, para, descansa, mas não desista do seu sonho. Vá até o fim, vá até o máximo que você puder. Se chegar um ponto que você perceber, poxa, eu não estou conseguindo, peça ajuda, sabe? Hoje tem as redes sociais que ajudam bastante. Na minha época, né, há 15, 20 anos atrás, já não tinha tanto esse boom das redes sociais que tem hoje para ajudar. Então, assim, existe caminho. Faça network, faça contatos. Não tenha medo, não tenha medo. Eu falo, não, a gente já tem. O não você já tem. Então, assim, no máximo você vai chegar, você vai pedir uma ajuda, um favor, um conselho, uma mentoria, sei lá, né, uma oportunidade. No máximo você vai ter um não. Ok, vamos para a próxima. Uma hora vai ter o sim, uma hora acontece. E você disse bem que aquela época, 2011, 2012, ali por aí foi o boom do MMA aqui no Brasil, foi quando começou o Anderson Silva a ficar famoso, quando começou essa galera surgir como ídolo, né, do esporte nacional, porque antes era visto ali um pouco meio com um certo preconceito. Você disse que não conhecia muita coisa, mas teve que estudar e se tornou uma das especialistas na área na televisão. Como é que você entendeu, enxerga, né, falando tecnicamente, o crescimento desse esporte? E é muito interessante, para quem não sabe, a Lu é casada com o Felipe Sertanejo, que é lutador de MMA.
Explica para as pessoas um pouco o que é esse esporte, né? Porque as pessoas não sabem, as pessoas têm um monte de gente se matando lá na pancada, só que a gente sabe que muitas vezes as pessoas são mais mansas do que um gatinho, né? Com certeza. Existe muito preconceito, né? Eu, particularmente, eu acho que até eu tive um pouquinho quando eu entrei no esporte, assim. Eu fiz um ensaio de fotos, né, de Muay Thai, e o pessoal do esporte interativo viu, porque saiu em vários sites no país todo, e falaram, opa, vem cá, você é apresentadora, vem apresentar um programa de luta. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não entendo nada de luta e tal, mas eu amo o desafio. Eu falei, eu vou para esse desafio, se é esse, então vamos lá. E comecei a estudar para entender de fato o que era esse esporte, porque automaticamente quando alguém fala luta, né, quando alguém fala, o marido dela é lutador, a primeira coisa que o povo pensa, nossa, o marido dela vai me espancar. Não, não é bem assim, ele não vai sair batendo em ninguém na rua, isso não existe. Eles são extremamente disciplinados, que eu acho que é muito bacana a gente falar isso. Os atletas do mundo das lutas, eles seguem rotina, eles têm disciplina, seguem dieta, umas dietas extremamente rigorosas, porque eles têm que perder muito peso para chegar no dia da luta e depois sobe esse peso novamente. Então, assim, é uma vida muito regrada e muito sofrida. Tanto que o Felipe, meu marido, ele se aposentou em 2018 e vira e mexe, ele fala de voltar e eu fico meio assim, eu falo, eu não sei se eu quero. E não é nem pela luta em si, porque a luta em si é rápida, são 3 rounds de 5 minutos cada um, ok, e vai. Mas o problema é o pré-luta. Então, cada vez que ele era chamado para lutar, era chamado aí 30, 40 dias, 60 dias antes da luta, ele baixava 15 quilos. Então, era um processo muito sofrido, né? De dieta, de perda de peso, de reduzir até a água que toma. E isso acaba mexendo com a família, com a casa, né? Porque fica todo mundo ali meio estressado, meio preocupado e tal. Então é bem sofrido. E o mundo das lutas, o que eu acho muito bacana também que as pessoas têm que entender é que é um esporte. E é um esporte onde existem profissionais ali dentro, não só lutadores, mas existe uma equipe por trás do lutador também, né? Tem quem vai ali no corner deles, que fica ali durante a luta falando. Tem toda uma equipe multidisciplinar de saúde que cuida, nutricionista, fisioterapeuta, vários médicos que cuidam. E eles levam isso muito a sério, né? E movimenta muito dinheiro no mundo todo e sustenta muitas famílias, né? E é um esporte, entre aspas, vamos dizer assim, acessível, né? O cara não precisa ter um curso superior para se tornar um lutador profissional, o cara não precisa ter feito vários esportes caros para chegar ali ao mundo das lutas, não, ele precisa realmente ter muita certeza do que ele quer. Claro, ter um certo dom para a luta, coragem, né? Porque eu acho que a coragem não é só para bater, é para apanhar também, porque apanha também, ele dá soco, mas ele também toma soco. Isso Particularmente, eu acho que eu não gostaria. E como é que é a família assistindo isso assim? Não dá um friozinho, Olha, um dá medo? um frio na barriga, mas eu acho que no meu caso, que sempre trabalhei com isso, né? Desde que eu entrei nesse mundo de televisão a nível nacional, para mim foi mais tranquilo. É claro que a partir do momento que ele se tornou meu namorado, quando ele entrou, eu lembro a primeira luta, eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, que foi em Belo Horizonte. Eu falei, nossa, é o meu namorado que tá entrando, né? A gente, claro, não quer que se machuque. Eu sempre torci para que a luta acabasse o quanto antes e que nem ele e que nem o adversário dele se machucasse. Eu sempre torci por isso. Vocês cobriu vários eventos de MMA, de luta. Qual é o clima dentro do octógono, assim, tipo, na arena, assim, os lutadores, desculpa minha ignorância, eles se odeiam, eles se respeitam? Depende, tem alguns que fazem parte desse trash talk, né, que eles falam, que realmente se odeiam, né, existe essa rixa, mas eu acho que nos dias de hoje já não existe tanto mais. Né, a gente vê muito isso quando tem uma luta de gringo com brasileiro. Antigamente tinha muito essa rixa entre alguns brasileiros por conta de equipes. Hoje já não acontece muito. Então hoje eu acho que a briga maior é brasileiro com gringo. Então acaba acontecendo, tem alguns que são mais falastrões, que gostam de falar mais até para aparecer na mídia e tudo mais, valoriza o passe de certa forma também. Então isso acontece. Mas num geral, eu particularmente eu gosto do clima, assim, eu acho que é extremamente profissional, sabe? Eles se respeitam, as equipes se respeitam, porque todo mundo sabe o quão, né, o outro lutou, treinou para chegar até ali, se dedicou. Então existe muito respeito no meio, eu acho muito bacana. E existe também, agora, que talvez o pessoal não saiba, no mundo da luta,
Como é que funciona, assim, eles são contratados pelo UFC e recebem, porque ele não pode lutar um dia assim, outro não, né? Tem que demorar um tempo, porque se machuca, etc. É uma curiosidade, né? Que muita gente não sabe. Como é que também ganha dinheiro um lutador de MMA? Então, muita questão. gente acha que virou lutador do UFC, porque o UFC é o maior evento de MMA do mundo, né? É o maior hoje. Então, assim, tem vários outros. Tem o próprio Bellator, tem o One Championship, que é um bom evento também, o Rising, tem vários. E tem eventos nacionais também, que são bem conhecidos. Porém, quando ele se torna lutador do UFC, ele é exclusivo do UFC, ele não pode lutar mais nenhum outro evento. E eles não recebem salário. Então muita gente acha, o cara é lutador do UFC, ganha em dólares, ele só ganha se luta. Então se ele não luta, não entra dinheiro na conta. Ele tem uma bolsa, né? Os artistas geralmente falam cachê, o cachê deles chama-se bolsa. Então eles ganham essa bolsa, e geralmente a bolsa é um valor, e dobra esse valor se ele sai vitorioso. O lutador que sai vitorioso é aquele valor mais o dobro, né? Então mesmo que você apanhe, não foi à toa. Não foi à toa, Se ele perdeu, ele vai ganhar ali o valor dele. Se ele não bate o peso, geralmente eles têm um desconto nessa bolsa. Então é um desconto que varia aí de 5% a 30% dependendo do evento, na bolsa. E aí eles não recebem aquele valor que eles tinham combinado previamente. E é uma coisa assim que eu acho que é legal, que eles têm uma visibilidade muito positiva, e hoje, por conta das redes sociais, eles conseguem fazer uma publicidade, mas só ganha dinheiro se lutar. Se não lutar, se o lutador se machucou, ficou um ano sem lutar, ele vai ficar um ano sem ganhar dinheiro. A verdade é essa. Caramba. Para encerrar o assunto MMA rapidinho, Anderson Silva, o que você acha? Um ídolo nacional, de fato? Porque assistindo as lutas, né, inclusive ali naquela época, 2012, 2013, na época que eu comecei a assistir também, ele tinha uma rivalidade, agora eu me esqueci o nome, com o rapaz... Sonnen. Exatamente. Sonnen. E aí uma vez ele foi fazer uma gracinha lá, o rapaz nocauteou ele. O que você acha dele? Você acha que ele é um ícone realmente da luta? Eu acho que ele fez uma história muito respeitável, a história do Anderson. É um nome muito forte no esporte, é uma pessoa que é querido pelos brasileiros, né? Porque ele realmente elevou o nome dos atletas, né, dentro do UFC. Eu acho que ele fez uma história bacana lá dentro, uma história realmente de respeito, que todos nós temos que ter esse respeito, né, pela história que ele construiu ali, assim como outros atletas que com certeza fizeram história ali no mundo das lutas. É a favor que vire modalidade olímpica? Super a favor, eu acho que já passou da hora de virar, né? A gente tem o boxe como modalidade olímpica, então eu acho que o MMA deveria entrar também, sim. Tem grandes nomes, grandes atletas, grandes talentos que podem ser vistos através das Olimpíadas. O esporte interativo acabou, você tem uma gratidão? Como é que você vê o fim do esporte interativo, que depois foi para a TNT, hoje virou TNT Esportes? Agora é Turner, né? Eu acho, se eu não me engano. Faz parte da Turner. Tem uma gratidão muito grande pelo esporte interativo. A minha primeira visibilidade a nível nacional como apresentadora foi lá. Né, foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu acho que gratidão é algo que a gente tem que ter dentro da gente, sabe? Muita gente fala, minhas coisas não estão dando certo, não estão virando e tal. E aí quando você vai analisar, não vou dizer que são todos os casos, mas muita gente ingrata, muita gente que, sabe, cospe no prato que comeu, digamos assim. E eu acho que a gente precisa ter gratidão. E eu tenho muita pelo esporte interativo, pela oportunidade que eles me deram. Eu aprendi muito lá dentro, né? O mundo das lutas, pra mim, começou ali. Que, aliás, chegou ao casamento. E a mudança do Rio para São Paulo, depois você veio para a Rede TV, também para trabalhar com luta? Também para trabalhar com luta, acabei fazendo um pouco de futebol lá também, e o jornalismo, né, factual, mas eu acho que foi uma mudança muito positiva. Eu tinha o sonho de morar no Rio de Janeiro, eu realizei esse sonho, era uma coisa que eu queria muito, e quando eu vim para São Paulo, eu acho que era um momento que já devia mesmo. Eu estava começando meu namoro com o Felipe, esse namoro que virou casamento, filho, se tornou uma família, então foi excelente, assim, a oportunidade de vir para São Paulo, e eu amo São Paulo, eu não me vejo saindo daqui mais. E aí você chega no Grupo Bandeirantes há 4 anos, é isso? 4 anos. Há 4 anos. E aí você trabalha ali com várias pessoas. O Neto, por exemplo, você fez o programa dele, o Baita Amigos com ele, e você apresenta o jornal também do Band Esportes. Qual a relação da Lucilene com o futebol? Que time torce a Lucilene? Goiás. Muito jornalista não gosta de falar, né? Mas eu falo, não tem nenhum problema quanto a isso, eu torço pro Goiás. É o meu time de coração e é o único time que eu torço. Eu acho que é importante isso, assim, eu sou muito bairrista, né? Eu nasci em Goiânia, cresci indo pro estádio Serra Dourada, pro estádio do Serrinha. Então eu não me vejo torcendo para outro time, ainda que eu tenha morado no Rio de Janeiro e tem grandes times lá, né? Aqui em São Paulo também, meu marido é São Paulino, moro do lado do estádio do Morumbi, frequento o estádio do Morumbi, mas o meu time de coração é o Goiás, é o time que eu torço, que eu acompanho.
E a minha relação com o futebol, eu acho que ela se fortaleceu muito com o Musa do Brasileirão. Olha que curioso, né? Porque, assim, até então eu assistia aos jogos que meu pai me levava e tal, mas não era uma coisa de acompanhar mesmo o futebol. E aí, a partir do Musa do Brasileirão, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de estudar, de buscar, de conhecer. Aí eu falei, opa, peraí, se eu vou participar de um concurso representando o meu time de coração, eu preciso entender disso, eu não posso simplesmente chegar lá e falar qualquer coisa. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a acompanhar, né, e me tornei uma torcedora fanática. Durante um período eu fui bem fanática, hoje eu tô bem mais tranquila, mas eu tive um período assim bem mais fanática. E hoje eu acompanho de certa forma, né, porque eu apresento um jornal também, que é o Band Sports News, e eu tenho que ter algum conhecimento. Não sou uma comentarista de futebol, isso eu deixo, né, para as pessoas que realmente são comentaristas, que exercem esse cargo. Aqui eu deixo até a Marília Ruiz como exemplo, que está lá no Band Esportes, que eu acho ela fantástica. Para mim, ela é a mulher que mais entende de futebol. Acho excelente o trabalho dela, mas eu sou uma apresentadora, então eu noticio, eu levo a notícia, né, eu conto isso para os telespectadores o que está acontecendo. E os comentários a gente deixa para quem realmente é comentarista. Para a gente partir para o fim aqui, Lucilene, rede social, de 2015, 16 para cá, a gente vê um boom muito forte das redes sociais, né? Por exemplo, antigamente a pessoa precisava trabalhar de fato numa televisão para ser famosa. Hoje você vê muita gente estourando ali nas redes sociais. Assim, para você, uma vez você até disse que é muito legal fazer publicidade nas redes sociais, mas isso tem que ser levado com um pouco mais de calma, se não me engano foram mais ou menos essas palavras, para não deixar outras pessoas mais constrangidas, porque muita gente pode olhar e não entender aquilo de uma forma muito, muito legal. Tipo, a Lucilene não está ali porque ela lutou para estar ali, ela está ali porque ela... Isso pode causar uma certa depressão em quem está vendo, né? Eu já vi muita gente também comentar por esse lado. Como é que você acha que as pessoas têm que ver a vida de quem tem muito seguidor, assim? Você acha que é mais motivo ou de fato mais deprime? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente vê, com o que a gente segue, né? Porque, querendo ou não, o ser humano é influenciável. Não tem como. Você é influenciável, seja pro bem, seja pro mal, mas a gente é. Tanto que a gente busca referências, né? A gente busca referências no pai, na mãe, no chefe, de repente, né? No marido, na esposa, nos filhos também. Então, sim, nós somos influenciáveis. E as redes sociais são o quê? É um banco de informações, de influências. Então, você tem que saber o que você está seguindo. Se você segue algo que está te fazendo mal, que está te deixando meio deprimido, eu acho que é hora de dar um follow. Eu não hesito em dar um follow. Então, assim, se eu tô seguindo ali, eu tô vendo que aquele conteúdo não tá me fazendo bem, que aquele conteúdo não tá dentro dos meus princípios, dentro do que eu acredito, eu dou um follow. Muitas vezes eu começo a seguir alguém e acabo me decepcionando, porque eu espero algo, né? Eu falo, poxa, essa pessoa aqui é fulano, tem tal currículo, eu quero aprender com essa pessoa. E aí, de repente, quando eu começo a seguir, eu falo, não era o conteúdo que eu estava esperando. E não significa que essa pessoa seja uma má pessoa ou que essa pessoa esteja influenciando para o mal. Significa que aquele conteúdo não me interessa. Apenas isso. Aquele conteúdo não me interessa. Mas pode interessar milhares de outras pessoas. Então, assim, vai de cada um. Eu não hesito em dar um follow quando eu não gosto do conteúdo, quando não me convence. E eu procuro passar um bom conteúdo para os meus seguidores, sabe? Com muita responsabilidade, assim. E eu sei que também eu não vou agradar todo mundo. E tem muito seguidor chato, assim? Hoje não, hoje eu acho que tá bem tranquilo, assim. Tem a fase de seguidor chato, eu acho que quando a gente se expõe muito, né? E ultimamente eu ando fugindo de polêmica, eu ando fugindo de exposição desnecessária. Se não tiver a ver com o meu trabalho, com o meu lifestyle, eu prefiro fugir. Então, assim, eu tô dentro daquele padrão de ser bem tranquila, de ser da paz. Eu sou total da paz, então não tem muito seguidor chato, não. Já se arrependeu de alguma postagem? Acho que não. Não, nunca me arrependi. De falar assim, a postagem deu uma repercussão um pouco... diferente. Não, nunca tive nenhum problema com nenhuma postagem, não, nenhuma. Então, o público ali que você segue é um público mesmo que é seu fã, que tá seguindo. Sim, ali, que gosta do seu trabalho. Eu percebo que são pessoas que gostam, que admiram. Eu falo que eu tenho fãs maravilhosos, são fãs que torcem por mim. Eu fico tão feliz, porque assim, quando eu posto um novo trabalho, né, uma nova publicidade que eu faço, eles mandam direct, eles elogiam, eles torcem. Eu recebo muita mensagem cristã de Deus, de pessoas falando de Deus pra mim, de pessoas falando de oração, e eu acho isso muito bom.
Então, quando eu olho, eu falo assim, poxa, que legal, eu tenho um público muito bacana. Né? Graças a Deus, eu não sofro com os haters. Então, eu acho que isso é muito positivo, muito bom. Eu vi uma declaração sua falando, não uma declaração, uma postagem, 8 filhos, é isso? Ah, era meu sonho, mas a gente vai diminuindo. Teve 2, assim, o que é a maternidade para você? A maternidade é o maior presente de Deus na minha vida. Eu não tenho dúvida quanto a isso, assim. Se eu pudesse, de fato, eu queria viver ficando grávida, tendo filhos, porque eu amo isso. É exaustivo, é cansativo. Tem dia que a gente chega em casa que a gente fala, meu Deus, ainda tem que dar atenção, ainda tem que trocar uma fralda, tem que pôr para dormir, contar uma história. É muito cansativo. A maternidade não é fácil. Mas aí vem a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. O que é fácil nessa vida? Nada é fácil, nada. Tudo que você quer é difícil. Que você quer realmente, assim, uma coisa sólida, é difícil. Um bom emprego é difícil. Um bom casamento é difícil, porque 2 pessoas, cada uma pensa de uma forma. Um bom relacionamento com seus pais é difícil, porque tem ali os pensamentos diferentes. Nada nessa vida é fácil. Então, assim, nós temos como pais, mães, a responsabilidade de criar um ser humano bom para esse mundo, né? Que vá fazer a diferença, que vá fazer um mundo melhor. A gente tem essa responsabilidade. No meu caso, eu tenho 2 homens, 2 meninos, que eu quero que se tornem 2 grandes homens no mundo, que saibam respeitar o ser humano, que saibam ser pessoas decentes, que possam contribuir para esse mundo. Então, assim, é o melhor presente do mundo. Eu recomendo, acho que todo mundo tem que ter filho. E quando você teve a notícia, porque talvez até uma mensagem legal para passar para as pessoas, que muita gente, assim, é uma opinião minha, tá? Isso aqui, eu vejo muita gente anunciando que tá grávida, estou grávida, e eu já fico pensando, meu Deus do céu, sei lá, outro dia essa pessoa tava com dificuldade, como é que vai, eu fico preocupado, né? Com a criança não pede para nascer, e a criança tem as dificuldades. Foi planejado, você planejou isso junto com o Felipe, ou foi uma coisa que... Minha primeira gestação não foi planejada, foi no susto total, inclusive eu tava fora da TV nesse período, eu fiquei 2 anos desempregada, literalmente. O Felipe lutador, então só ganhava dinheiro se lutasse, se não lutasse não tinha dinheiro. E foi uma surpresa muito grande, uma surpresa assim, eu lembro quando eu vi o teste de gravidez, eu fiz um teste de farmácia, foi um susto, um misto de emoções, eu fiquei assustada, eu fiquei com medo, eu fiquei feliz, eu fiquei transbordando de alegria, mas foi um misto, medo, né? Meu Deus, eu tô grávida, eu tô desempregada, e agora como é que vai ser? Agora eu não volto mais pra TV, quem que vai contratar uma grávida? Quem que vai me contratar com um filho pequeno? Então, assim, tudo isso passa pela cabeça da gente. Mas ontem eu até fui na igreja e o pastor até ele falou uma coisa muito legal lá, que assim, a gente vive muito pelo material. O que é pelo material? A gente ganha algo, Deus presenteia a gente com algo, né? No caso, ele deu até um exemplo que ele foi chamado para ser missionário em Portugal, e ele disse, a primeira coisa que veio na cabeça foi, eu recebi um chamado para ser um missionário em Portugal. Foi, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Então a gente vive pelo material, né? Você vai ter um filho, meu Deus, como é que eu vou ter um filho agora se eu estou desempregado, se eu estou sem dinheiro? A gente vai por esse lado. Mas Deus vem, põe a mão ali e faz a gente prosperar. Se a gente tem fé, se a gente acredita. E foi exatamente isso que aconteceu. Estava conversando até sobre isso ontem com meu marido, como Deus nos fez prosperar depois que os nossos filhos chegaram. É bem na época que você entra na Band, então você faz 4 anos, seu filho tem... O Theo estava com 10 meses quando eu entrei. Aí, então, assim, foi bem no período que eu estava encerrando a amamentação, e aí eu tive a oportunidade de emprego, ou seja, 10 meses, que eu falo até assim, que bênção, eu pude ficar até os 10 meses com meu filho em casa, sendo mãe, 24 horas com ele. Depois eu fiquei grávida, né, do Davi, e aí o Davi já foi mais planejado. Aí a gente já tava naquela assim, Theo precisa de um irmãozinho. Então a gente já tava querendo, de fato. Eu tomava pílula anticoncepcional, já tinha parado de tomar. E aí veio o Davi. Aí o Davi eu já tive uma licença menor, né, então eu juntei a licença maternidade com umas férias ali, mas já fiquei menos tempo com ele em casa, porque tinha que trabalhar. E aí a demanda já é maior, mas só bênçãos acontecem. Então, assim, acho que a fé em Deus é muito importante. E como é que foi o convite do Grupo Bandeirantes? Então, eu lembro que eu tinha tido uma conversa um dia antes com meu marido, eu estava negociando com algumas emissoras, estava trocando e-mail com alguns diretores, e naquela expectativa, nossa, o que vai acontecer e tal. E aí um dia de manhã chegou uma mensagem, né, de uma produtora lá da Band, falando que o meu chefe queria que eu gravasse um piloto. E eu tomei um susto quando eu vi a mensagem, falei, meu Deus, como assim? Até porque o meu chefe era uma das únicas pessoas que eu nunca tinha mandado um e-mail, eu não sabia nem quem ele era. Né? E aí eu falei, ok, vou gravar o piloto. Fui lá, gravei, foi aprovado. Foi muito rápido, assim, e me fizeram a proposta, tudo, me explicaram o que seria o trabalho, era só para apresentar o Band Sports News, que é o jornal, eu topei.
E aí comecei. E então foi assim uma oportunidade incrível, porque imagina, 2 anos fora da TV, com filho pequeno, já pensando, meu Deus, ninguém mais vai me dar uma oportunidade. E aí Passa aconteceu. Isso pela cabeça? Passa, Até de quem passa. já trabalhou em Sem emissoras. sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E eu te digo mais ainda para mulher, porque assim, a gente que é mulher, quando a gente tem filho, a gente fica com medo. Né? Eu te digo que até na segunda gravidez eu também fiquei com medo, por mais que eu já estivesse lá e tal, eu pensava, ai meu Deus, será que eu vou me mandar embora? Será que quando eu voltar da licença maternidade eu vou perder meu emprego? A gente não sabe quem pode de repente vir e acontecer e tomar ali o seu lugar. Então a gente tem um certo também, medo, né, sim. Quem trabalha em comunicação sabe disso, que assim, com a crise vindo aí, quanto mais gente vir do começo ganhando menos, para quem trabalha para os donos de então emissora, tem redução de salário, exatamente. tem tudo isso que Acaba sendo influencia, melhor, né? E aí chegam novos talentos, ganhando bem menos do que a galera que já está ali há muito tempo, né? Então, existe o risco? Existe. Eu acho que quem é competente fica, claro, mas a gente tem medo, né, de não ter mais o trabalho, porque é isso, o trabalho dignifica o ser humano, né? Então a gente torce para que tenha sempre. Só mais 2 coisinhas pra gente finalizar, Lu. Antes que me chame de entrevistador chapa branca, eu vou ter que perguntar isso. A respeito de que muita gente fala a respeito do machismo dentro das redações, isso aí é quase matéria hoje da Universidade de Jornalismo. Você trabalha com futebol, é o ambiente que muita gente diz que mais tem. Você já passou por alguma situação? Qual o recado você tem para as meninas hoje, principalmente, que estão estudando jornalismo e às vezes tem medo de trabalhar com esporte por conta disso? Ou também vai trabalhar com ódio porque quer destruir todo mundo que trabalha ali na redação? Acho que não pode ser assim, né? Tanto que eu sempre falo que eu detesto o extremismo, tanto do machismo quanto do feminismo, não concordo, não aprovo. A gente tem que falar do ser humano, né? Tanto do homem quanto da mulher. E jamais desse extremismo aí. Existe machismo, existe o feminismo, e eu acho que a gente tem que fugir dos extremos. A gente tem que seguir com o nosso trabalho pensando no ser humano. Eu tenho colegas homens, eu tenho colegas mulheres ali de trabalho, e o principal que tem que ter é respeito. Já passei sim por situações de machismo, de feminismo, de tudo isso, mas eu soube ter um jogo de cintura e lidar com a situação. E eu acho que a experiência, o tempo, a prática do trabalho, a gente vai aprendendo a lidar também. E tentando entender também, tem coisa que nem sempre significa que é uma situação de machismo, às vezes foi uma brincadeira, uma coisa que, sabe, e tudo hoje vira motivo para pauta, tudo hoje vira motivo para mimimi, para vamos discutir, vamos abrir o manifesto daquela situação. Não é bem assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de leveza na situação também, sabe? Tá difícil até de brincar, né? Dependendo da brincadeira que você faz hoje, a pessoa já quer te processar, já quer falar que você tá com racismo, com machismo, com xenofobia, tanta coisa. E assim, gente, vamos com calma, vamos levar a vida com mais leveza, nem tudo precisa desse extremo, não. Para quem quer saber um pouco mais como leva a vida nesse sentido do jornalismo, de como trata com essas situações, que a gente vê dando muita polêmica, segue lá a Luciane Caetano Oficial, né? Que você tem uma aula ali de como... de maternidade, de profissionalismo, entre outras coisas. Para a gente finalizar, vou te falar alguns nomes aqui. Você me fala o que você sente quando você ouve esses nomes, tá? Começar tranquilo? Vamos lá. Esporte interativo. Gratidão. Rede TV. Uma experiência. Família? Tudo. Esse você vai comentar um pouquinho mais, porque muita gente tem curiosidade para saber, principalmente quem trabalha com futebol. Como é trabalhar com o neto? Muito bom, muito bom. É que ele chega lá e liga... Porque você era apresentadora do programa ali. Se você tivesse vindo há um tempo atrás, eu morava no mesmo condomínio que ele, né? A gente era vizinho de parede mesmo. O Neto é uma pessoa, ele é um vizinho, ele é um apresentador, ele é um amigo. Mas a gente que conhece o Neto nos bastidores, eu posso te dizer que o Neto é um cara que tem um coração gigante. Ele tem um coração enorme. Ele não mede esforços para ajudar quem quer que seja. Ele não mede esforços. Eu vejo que ele é um cara que tem bom coração, que ajuda muita gente, que tem a filantropia nele, que é muito legal. Eu sei que ele ajuda muita gente da própria família, enfim.
é um grande ser humano. Eu gosto muito do Neto, foi um grande vizinho meu e um grande companheiro de trabalho. E eu acho que assim, a hora que liga a câmera, vocês têm que entender que a hora que liga a câmera, muita gente transforma num personagem ali também, isso dá audiência, isso é legal. É o que eu falo pro pessoal, falar, gente, você não vai ligar nos donos da bola ou no Baita Amigos. Se tiver meio aquele assunto sonso, né? Não vai estar, tipo tem um assim, show, né? porque é um entretenimento aquilo, né? Show, Você não adianta exatamente. você ligar lá acreditando que você vai ter um jornal, porque você não vai ter. Não, tem um grande show. Eu acho que o Neto, ele sabe fazer muito bem esse show e as pessoas gostam, tanto que é, né, rico em audiência. Muito bom. Você não pode falar isso, mas eu posso falar isso. Vamos subir a tag aí, Lucilene Caetano no jogo aberto para chegar no chefe dela lá no fim de ano, quando a Renata tira aquela folga. Exatamente, para Lucilene Caetano apresentar. Vai ser um prazer, vai ser Renata uma honra. Fã. Só vi a Renata Fã pelos corredores, raras vezes, mas assim, sempre muito educada, sempre muito simpática, sempre sorridente, né? Então, não tenho nada pra falar dela contrário, enfim, sempre foi muito educada comigo, E sempre. é um símbolo, né? Porque ela tá desde 2007. Sim, eu acho que, se eu não me engano, são 12 anos. 13 anos, 12, 13 anos. Então, assim, ela é uma referência. Eu acho que ela é uma referência para todas nós, mulheres, que estamos no jornalismo esportivo, assim. Ela tem uma história de respeito, é uma mulher que estudou muito, que sabe muito o que está falando, e é muito bacana trabalhar na mesma emissora que ela. Não vou dizer que sou amiga, porque realmente eu só encontrei poucas vezes nos corredores. E teve uma situação, se não me engano, no fim do ano passado, ela tirou uma foto lá de biquíni, alguma coisa, e teve gente, parece cômico isso, né? Teve gente que teve coragem de criticar a aparência da Renata Fã, né? Vamos dormir, vai entender, né? Vai entender. Vai Se entender. a Renata Fã tem que ser criticado, né? Vai entender, Você imagina. não dá. Lu, pra gente encerrar, Lucilene Caetano. Lucilene Caetano, olha, é o que eu te falei, eu sou uma guerreira, de verdade, eu me vejo como uma guerreira porque eu tenho muito respeito pela minha própria história. Eu acho que é muito importante as pessoas se conhecerem, saber a sua história e se valorizar. E eu tenho uma história realmente, eu sei de onde eu saí, como eu comecei para chegar até aqui. E eu digo que eu ainda não cheguei onde eu quero, sabe? Eu ainda tenho muita coisa para conquistar, eu ainda sonho muito, tenho muitos objetivos para alcançar na minha carreira, na minha vida pessoal. E eu estou trabalhando dia após dia para que essas coisas se realizem, para que aconteçam, para que novos sonhos surjam. E é isso, eu acho que eu acredito nisso, sabe? A gente tem que acreditar em Deus, a gente tem que ter fé sempre, perseverar muito, sabe? Buscar conhecimento. Não ficar ali só no conhecimento raso, né? Você dá um Google, lê 3 linhas e acha que sabe tudo. Não. Vamos aprofundar mais no conhecimento, vamos apurar a notícia, apurar o que a gente está falando. A gente tem essa responsabilidade enquanto jornalistas, né? E eu acho que enquanto ser humano também, né? As pessoas estão muito espalhando fake news. Ah, eu li tal coisa. A pessoa lê uma frase e ela divulga uma coisa que não é aquilo. Então, assim, vamos ter esse cuidado também e seguir a vida com fé, com perseverança, com força, acreditando que tudo é possível. A gente tem que acreditar, a gente tem que batalhar. Pode demorar, mas acontece. Lu, obrigado pela sua atenção com a gente. E para a gente é uma honra para as meninas que assistem, para o pessoal que assiste a gente, que ouve a gente nas transmissões. Pode ter certeza que você segue lá a Lucilene Caetano Oficial. Você que está se formando em jornalismo, que é mulher, que quer ter um exemplo de como conseguir aí, seguir uma carreira de sucesso, segue lá, com certeza. Obrigada. Você vai ter muita coisa. Obrigado por sua atenção. Eu que agradeço, Hugo. Obrigada. Sucesso para vocês. Deixa o joinha aí, compartilha, hein, pessoal. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, gente.